Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, seguir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo, beleza, pessoal? Bem, vamos lá então, notícias de hoje. Victor Wembanyama é a nova cara da NBA? E aí o questionamento por quê, né? Anthony Edwards, né, ou Ant-Man, o jogador do Sacramento Kings, tô maluco, do Minnesota Timberwolves, ao ser questionado se ele se considera a possível nova cara da NBA, tendo em vista que a gente tá chegando no final aí da carreira das três principais caras, vamos dizer assim, LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Ele, ao ser questionado se ele se vê como a nova cara da NBA, ele disse que não se considera a nova cara da NBA. E colocou essa responsabilidade no francês Victor Wembanyama, segundo anista da NBA. Até se estabeleceu, né, na própria resposta, né, ele até disse que ele se considera uma das principais estrelas jovens da associação. Tanto que ele conseguiu a sua terceira indicação consecutiva ao All-Star Game. Entretanto, ele disse também que acredita que o Victor Wembanyama ele se encaixa melhor nos critérios da NBA. E aí ele não especificou quais seriam esses critérios, né? E aí, abre aspas para ele, é para isso que eles contrataram o Wemby, disse o atleta do Minnesota Timberwolves. Vale destacar o seguinte, que o Wembanyama, na primeira temporada dele, ele já veio com um hype gigantesco, tanto que quando ele completou o seu 100º jogo como profissional, houve uma série de comparações com outras estrelas da NBA acerca dos números que ele tinha alcançado e que outras estrelas já também tinham alcançado na carreira, e ele tá melhor ou igual a grandes estrelas, a grandes nomes da NBA. Então, como primeiro anista, ele já ganhou o novato do ano. E agora, como segundo anista, muito provavelmente ele vai ganhar o defensor do ano. Além dessa popularidade que ele está tendo com os ótimos números, isso se reflete nas vendas de jerseys ao redor do mundo. E foi feito um levantamento há pouco tempo atrás, e na classificação o Victor Wembanyama já é o 5º colocado como número de jerseys mais vendidas ao redor do planeta, para vocês terem uma noção. E o Anthony Edwards é o 6º colocado, então tá bem próximo. Pode ser que os dois sejam a nova cara da NBA ou coisa do tipo. Existem alguns jogadores jovens que podem ocupar esse lugar. Entretanto, já que esses critérios eles não são especificados, né? Quais são esses critérios da NBA para o jogador ser considerado a cara da NBA, né? Vamos falar assim. Números, vamos falar assim, estatísticas, títulos, indicações para MVP, títulos de MVP, o que pode ser? Acredito que é um conjunto de tudo, mas também um dos principais fatores eu acho que é o extra-quadra, vamos falar assim. E no extra-quadra, aí eu acredito que realmente o Victor Wembanyama tem muitos e muitos passos à frente do Anthony Edwards. Eu não vou ficar aqui me estendendo acerca de certos assuntos. Entretanto, o Victor Wembanyama ele tem tido algumas atitudes bem interessantes. Nada muito, meu Deus do céu, mas positivas, vamos dizer assim, com o público. Enquanto o Anthony Edwards ele tá realizando aí algumas atitudes complicadas, principalmente aí por uma questão de não querer assumir a paternidade dos filhos dele. Eu acho que nesse aspecto, realmente, se for nessa questão, eu acho que o Victor Wembanyama realmente ele tem um bom caminho já trilhado e também pode ser realmente a nova cara da NBA. Eu acredito que, assim como o LeBron James, ele veio com uma baita de uma expectativa do high school e já começou ali arrebentando, eu acho que o Victor Wembanyama também tem a grande possibilidade de ser a nova cara da NBA. É o que eu acho. Existem ótimos jogadores jovens, ótimos. Entretanto, eu acho que o Victor Wembanyama, com a expectativa que ele tinha e com o que ele tá conseguindo estabelecer acima da expectativa que tinham acerca dele, eu acho que realmente ele caminha a passos largos, o que não é uma brincadeira, uma analogia, né, por causa do tamanho da perna do cara, mas ele caminha a passos largos para ser a nova cara da NBA. Entretanto,
esse tipo de declaração do Anthony Edwards, esse tipo de opinião minha, por exemplo, o Stephen N. Smith, que é um apresentador lá dos Estados Unidos, ele realmente discorda da minha opinião, por exemplo, que eu tô aqui falando aqui com vocês, e a própria opinião do Anthony Edwards, e na opinião do Stephen N. Smith, o francês não será a cara da NBA no futuro. E aí, por que ele fala isso? Qual a justificativa dele? Primeiramente, ele falou que o basquete é um esporte americano. E por isso o Victor Wembanyama não será o novo rosto da liga, por causa que ele é um estrangeiro na liga americana. E aí, abre aspas pro Stephen N. Smith. Minha opinião pessoal é que não acredito que um jogador internacional possa ser o rosto da NBA. Sei que eles são figuras globais e icônicas. Sua popularidade se estende globalmente, mas a NBA é um esporte nascido nos Estados Unidos e precisa ressoar na América. E se não ressoar na América, então não vai importar para a América. É assim que penso sobre isso. Não quer dizer que eles não podem ser populares, mas eu apenas penso dessa forma. E aí ele continua: meu desejo é que Anthony Edwards mude de ideia, e a razão é: os jogadores favoritos do Stephen N. Smith no momento são Anthony Edwards e Stephen Curry. E onde me apaixonei por Anthony Edwards não foi com as enterradas ou qualquer coisa do tipo. Foi quando ele jogou nos playoffs contra o Phoenix Suns, contra a sua principal inspiração, que é o Kevin Durant. E ele jogou com tudo, mano. Foi pra cima do cara. Isso que foi o que o Stephen A. Smith achou de mais interessante pra ele acreditar que o Anthony Edwards deva ser a nova cara da NBA. Na minha humilde visão, cara, esse é um tipo de visão normal do americano, infelizmente. Se ele acha que ele é melhor em alguma coisa, ele acha que tem que ser o americano, o estadunidense tem que ser o melhor, e etc, etc, etc. Entretanto, nos últimos anos, que nem a gente tem visto, os melhores jogadores MVPs e talvez os melhores jogadores que têm aparecido e têm mais destaque na liga são os estrangeiros. E aqui eu vou citar pelo menos 4 nomes. Nikola Jokic, Joel Embiid, que não tá jogando por causa de lesão, mas já foi MVP recentemente, Victor Wembanyama, que assim, entre todos os últimos drafts, ele foi talvez o mais hypado de todos, assim, dos drafts recentes. A gente tem Giannis Antetokounmpo, que também, mano, joga muita bola e também já foi eleito MVP. Luka Doncic, que querendo ou não, era a cara do Dallas Mavericks e agora é a nova cara do Los Angeles Lakers. Então, assim, temos hoje estrangeiros que não são mais coadjuvantes na NBA, na minha humilde visão, e são sim protagonistas. Tanto que na própria NBA, muitos jogadores consideram o Nikola Jokic como o melhor jogador do mundo, cara. O melhor jogador do mundo. E agora você vai falar pra mim que esse jogador que é considerado o melhor jogador do mundo não tem capacidade, não pode ser a cara da NBA porque ele é um estrangeiro? Eu discordo 100% do que o Stephen A. Smith falou. Eu acho que é uma visão muito patriota, muito fechada e limitada que todos os estadunidenses têm. Eu não vou falar americano porque eu sou da América, então eu também sou americano, né? Mas assim, é a forma que a gente fala, né, pra quem mora nos Estados Unidos. Eu acho que o estadunidense, num geral, ele é muito fechado dessa maneira. Se não for ele num esporte que ele criou, nossa, esqueça, entendeu? Sendo que não é assim o regramento geral da coisa, né? Então, acredito que sim, o Victor Wembanyama pode ser a nova cara da NBA, pode ser o novo rosto e pode ser, talvez, aí colocando, né, só pra ficar mais subentendido, pode ser o novo LeBron James do rolê, mano. No futuro, cara. O cara tá no 2º ano dele e já causa um impacto gigantesco. Se ele começar a participar de playoff e ganhar título, aí acabou, mano. Aí vai ser a cara da geração. E pode ser que chame muitas pessoas, da mesma forma que eu me apaixonei por basquete por causa do LeBron James, e muita gente se apaixonou por basquete por causa do Michael Jordan, muita gente se apaixonou por causa do Kobe Bryant, etc, etc. Tudo bem que eu falei 3 americanos, mas pode ser que o Victor Wembanyama seja essa nova cara e consiga cativar as pessoas a gostar de basquete. É a minha humilde visão. Bem, e como segunda notícia de hoje, nós temos Kyrie Irving. Bem, Kyrie Irving, ele demonstrou o seu interesse em jogar pela seleção australiana na próxima Olimpíada. E o que acontece? Mas, Vinícius, como assim o Kyrie Irving jogar pela seleção da Austrália na próxima Olimpíada e etc? Bem, eu não sabia, né, e indo estudar e indo verificar, ele nasceu na Austrália, mas se mudou para os Estados Unidos aos 2 anos de idade. E
percorreu toda a sua carreira jogando lá, obviamente, e jogou em categoria e jogou pela seleção americana já várias vezes, tanto que ele já é campeão já com a seleção americana, etc, etc, etc. Entretanto, ele demonstrou interesse para jogar na Olimpíada de 2028 defendendo a seleção da Austrália. E diz ele que já iniciou os procedimentos necessários para jogar pelo país da Oceania. Aí abre aspas para ele, tá? Pro Kyrie. Estamos no processo para isso agora, apenas tentando entender qual o melhor caminho para eu me tornar elegível. Relatou o atleta durante a entrevista seguida nos eventos do All-Star Weekend. Existe muita papelada envolvendo isso, se eu conseguir jogar pela Austrália, vai ser ótimo. E aí, para se tornar elegível para jogar pela seleção australiana, é necessário que o jogador tenha a aprovação da USA Basketball, ou seja, da Associação Americana, né, não da NBA, né, aí da questão da seleção, FIBA, ou seja, a instituição que determina, né, delimita, né, que comanda o basquete ao redor do mundo, tanto que quando vai ser jogada a Olimpíada ou qualquer campeonato de âmbito mundial, pela regra da FIBA, né, quadra, faltas, etc. E também a aprovação da Basketball Australia, que é a Associação Australiana de Basquete. Abre aspas de novo para ele. Obviamente, o time EUA ainda tem uma decisão a tomar, disse o Kyrie Irving. Mas para mim, estou apenas tentando fazer o que é melhor. Honestamente, se eu puder ser um australiano em algum momento da minha carreira e jogar pelo time australiano, isso seria ótimo. Bem, interessante, né? A vontade dele jogar pela seleção do país onde ele nasceu. Acho que os Estados Unidos não vai embaçar. É o que eu acho. Que ele não vai embaçar o lado do Kyrie Irving. Principalmente porque o Kyrie Irving não é uma estrela principal da seleção americana. Porque se, por exemplo, você pega hoje, no auge, vamos falar assim, vamos dizer, se tivesse numa situação assim, o LeBron James no auge e ele querendo jogar pela seleção do país que ele nasceu, se ele não tivesse nascido pelos Estados Unidos. Aí ia ter um problema. Aí eu acho que a seleção americana não liberaria. Mas, tendo em vista que o Kyrie Irving já não é mais um jogador tão jovem, primeiramente temos isso, né? E segundo, que ele não é uma peça vital na seleção americana, eu acho que a seleção dos Estados Unidos vai liberar o jogador para que ele jogue pela Austrália. Bem, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.